Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez ao canal Pensamento Cristão. É para mim uma grata satisfação tê-los aqui novamente. Hoje nós vamos ir lá para o Antigo Testamento, vamos retornar ao Antigo Testamento. O último vídeo que nós fizemos sobre o Antigo Testamento é aquele intitulado A Concepção Milagrosa de Isaac, filho de Abraão, né? E esse vídeo de hoje é a continuação, é uma espécie de continuação, é o que ocorreu depois daquele. Naquele vídeo nós vimos que 3 anjos se apresentaram em forma humana a Abraão e a Sara e confirmaram a Abraão as promessas que Deus havia feito a ele. E confirmaram, inclusive, que Sara geraria Isaac, mesmo sendo ambos, Abraão e Sara, pessoas muito idosas, de idade extremamente avançada, Abraão já com quase 100 anos, né? Sara com idade em torno de 90 anos. Pois bem, então o que nós vamos ver hoje, eu estou introduzindo o assunto, né? O que nós vamos ver hoje é o que se dá imediatamente após. Esses anjos avisam Abraão que eles estão indo, após conversarem com ele e com Sara, que eles estão indo para as cidades de Sodoma e Gomorra, mais especificamente para a cidade de Sodoma, porque havia chegado a Deus um clamor contra essas cidades. Então, que eles estavam indo lá para verificar se o que esse clamor relatava era mesmo verdade ou não, né? E que, se fosse verdade, as cidades seriam destruídas. Então, 2 dos anjos seguem para a cidade de Sodoma e o outro anjo, que fala em nome de Deus, fica com Abraão, e Abraão, é um texto interessante, que Abraão apresenta argumentos a Deus, apresenta ponderações a Deus a propósito da possível destruição dessa cidade, né? Da iminente destruição dessas cidades. Então eu vou ler o trecho, está previsto no capítulo 18 do Gênesis, versículos 20 a 33, e depois vou fazer um comentário. É um trecho muito rico, tem vários detalhes, né? E é bastante interessante, eu acredito que vocês vão apreciar bastante esse trecho. Então vamos lá. Capítulo 18, a partir do versículo 20. Disse então o Senhor, que a ressalva é que o Senhor está falando por intermédio de um anjo, né? Um anjo em forma humana. Disse então o Senhor, é imenso o clamor que se eleva contra Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grave. Eu vou descer agora e verei se eles fizeram tudo o que indica o clamor que, contra eles, chega até mim. Se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram de lá e foram para Sodoma, enquanto Abraão se mantinha ainda diante do Senhor. Abraão aproximou-se e disse, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, fá-los-eis perecer? Destruirás e não pouparás a cidade por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti fazeres tal coisa, fazendo morrer o justo com o ímpio, de modo que o justo seja tratado como o ímpio. Longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu encontrar em Sodoma 50 justos, pouparei toda a cidade por causa deles. Disse mais Abraão, eu ainda me atrevo a falar ao meu Senhor, embora seja eu poeira e cinza. Se porventura faltarem 5 aos 50 justos, destruirás toda a cidade por causa daqueles 5? Não a destruirei,
respondeu o Senhor, se nela eu encontrar 45 justos. Abraão insistiu ainda e disse, se porventura se acharem ali 40. E o Senhor respondeu, não destruirei a cidade por causa dos 40. Disse mais Abraão, que o meu Senhor não se ire se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. E ele respondeu, não o farei, se ali eu encontrar 30. Abraão continuou, eu me atrevo ainda a falar ao meu Senhor, se porventura se acharem ali 20. E ele respondeu, não a destruirei por causa dos 20. Abraão replicou, que o meu Senhor não se ire se falo ainda uma última vez, se porventura se acharem ali 10. E o Senhor respondeu, não a destruirei por causa dos 10. E foi-se o Senhor, tendo acabado de falar com Abraão, e este voltou para o seu lugar. Vejam que interessante, amigos, esse trecho, meus irmãos, em que o Senhor Deus Todo-Poderoso, conversando com Abraão através de um anjo, ele permite que Abraão argumente, apresente ponderações, apresente argumentos, e ele vai respondendo. E dessas perguntas e dessas respostas fica claro o seguinte, que é mais valioso para Deus poupar o justo do que destruir o ímpio. Isso aparece em muitas outras passagens da Bíblia também, mas aqui aparece de uma maneira muito clara. E o que isso sucedeu? Depois de toda essa argumentação, a gente vê que Abraão argumenta com o Senhor Deus Todo-Poderoso até com certo temor, mas vejam, ele está argumentando com o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Então, ele argumenta, mas em alguma medida ele tem temor também, né? Afinal, Deus é um ser todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, né? Então, o que se sucedeu? O que se sucedeu foi o seguinte, na verdade, os anjos encontraram uma família de justos na cidade de Sodoma. Uma única família de justos, a família de Ló, sobrinho de Abraão, que eles haviam se separado algum tempo anterior. Ló havia ido morar nessa cidade. Então, os anjos explicaram o que estava acontecendo e ordenaram que Ló e a esposa e as 2 filhas saíssem da cidade. E Ló se demorava um pouco nisso. Depois, se vocês tiverem interesse, leiam o capítulo 19, que é o capítulo seguinte, né? Ló se demorava um pouco, então até que eles pegaram Ló pela mão, né? Um anjo pegou ele pela mão e levou ele para fora da cidade, meio que forçosamente, e avisou, vocês saiam, cheguem até aquela montanha ali para vocês se salvarem. Tem que ser rápido e não olhem para trás, porque se alguém olhar para trás vai perecer, né? Vai morrer. E Ló ainda fez uma última ponderação, um pedido, falou, eu não consigo chegar, ele achava que ele não conseguia chegar no monte, na montanha que estava próxima, e pediu, por favor, posso chegar até aquela cidade ali? Veja, uma cidade pequena, é pouca coisa. Era uma cidade chamada Segor, podia ser uma espécie de um vilarejo, que era próximo de Sodoma e Gomorra, que eram as cidades maiores ali. E o anjo permitiu, sim, então chegue até aquela cidade, até você chegar lá, eu não vou destruir nada. E então foi poupada a cidade por causa da ponderação de Ló. Ló ponderou que achava que não conseguia chegar até o monte, mas que conseguia chegar até o vilarejo, até a cidade ali, cidadezinha mais próxima. E o anjo então permitiu, Deus permitiu, falando pelo anjo, que podia ser dessa maneira, que ele ia poupar a cidade inteira para que não fosse atingida
a família de Ló. E aí sim, aí foi mandada a destruição, não apenas sobre Sodoma e Gomorra, mas sobre a planície inteira. A parte lamentável, assim, que aconteceu foi que a esposa de Ló olhou para trás, e aí a Bíblia relata que ela foi transformada em uma estátua de sal. Ela pereceu, como havia sido avisado, porque tinha sido dada a ordem que eles não poderiam olhar para trás, né? E, enfim, foram destruídas 4 cidades, na verdade. Isso fica claro no Deuteronômio, uma outra passagem, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 22. Foram destruídas não apenas Sodoma e Gomorra, como as cidades de Adama e Seboim. Então, Sodoma, Gomorra e toda a planície. E o Deuteronômio deixa mais adiante, mais claro, né, que também as cidades de Adama e Seboim foram destruídos. Isso aparece também em Oséias, confirma essa destruição dessas outras 2 cidades. O que aparece no capítulo 19 é que houve a destruição de Sodoma e Gomorra e toda a planície, mas havia então mais 2 cidades. E a cidade de Segor, às vezes é traduzido como Zoar, Segor ou Zoar. Essa foi poupada, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso aceitou a ponderação de Ló, que achou que não conseguia chegar até a montanha. Então ele chegou até essa cidade, a cidade inteira foi poupada, e depois ele andou para a montanha. Depois, né, depois de tudo, ele subiu para a montanha. Então, o que eu gostaria de frisar com vocês, meus irmãos, em todos esses acontecimentos, né, descritos nos capítulos 18 e 19 do Gênesis, no Antigo Testamento, como é interessante que nós possamos não apenas pedir coisas a Deus, como fazer ponderações a Deus, apresentar nossos argumentos, apresentar nossos sofrimentos, nossas dúvidas, né? Apresentar argumentos mesmo, argumentar. É muito importante desenvolver um relacionamento pessoal com Deus Todo-Poderoso, que geralmente se faz por meio de Jesus, né? Por meio do Senhor Jesus, ou por meio de um anjo, ou de um santo. Então, esse trecho talvez seja o trecho, não sei se é o mais claro, mas é um dos trechos em que aparece com muita clareza essa questão de que Deus escuta o homem, sobretudo quando se trata de um justo, né? Abraão era um justo e Ló também era um justo. Nós já vimos, muito pode um justo em sua oração. Isso é uma ideia muito presente na Bíblia. Como é interessante que Deus permite ao cristão, sobretudo aquele que é considerado um justo, apresentar não apenas pedidos, mas também argumentos e ponderações, mesmo sendo ele um ser todo-poderoso, onipresente, onisciente, né? Dono de toda a sabedoria do universo, onipotente, né? Enfim, por hoje é isso aí, amigo. Depois reflitam sobre isso, releiam os trechos ou revejam o vídeo. O trecho é muito rico, é uma passagem fascinante, né? Assim, uma passagem maravilhosa, né? E é isso aí. Não esqueça de deixar o seu like. Se porventura você ainda não é inscrito, se inscreva, é de graça e você ajuda o canal. E compartilha aí o vídeo com um amigo, com um irmão em Cristo Jesus. O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe, o Senhor Jesus os abençoe. Seguimos juntos, se Deus quiser.